Josefina surge com o cabelo curto. Ela lê a matéria do jornal. Josefina percebe que está ocupando a primeira página. Ela descobre que ainda há corpos não identificados. Josefina lê a lista das supostas mortas com seu nome incluso. Ela crê que poderá cometer os seus crimes. Josefina percebe que não saiu nada sobre Branca no jornal. A víbora teme que a maluca esteja viva. Josefina anuncia que Branca precisa estar morta. A maluca é encontrada. O médico encontra um bilhete. Ela pensa que Branca escreveu o recado, no qual ela anuncia que incendiou o manicômio pois foi abusada por Leandro e por isso quis se vingar de todos. Josefina relembra que escreveu o recado. O profissional percebe que enforcaram Branca e estranha. Ele não acredita totalmente na nota suicida. Roberta fala para Germano que Beth ainda não apareceu com o café. Ele comenta que ela nunca ficará feia. Roberta fala para Germano que quer decorar o apartamento. Ela sugere que ele não vá ao local por alguns dias. Germano comenta que não pretende se expor. Ele conta para Roberta que Julieta mora no prédio. A invejosa se assusta. Roberta decide sair. Severino comenta que a campanha de Antônio é um sucesso. O seminarista relata que precisa atender algumas pessoas. Severino fala para Antônio que quer ir à Bonita. Ele crê que Carlos e Matilde ainda vão se casar. Severino relembra que conhece a empregada desde sempre. Antônio recorda que tem assuntos pendentes com Renata e Regina. Ele percebe que Severino está apressado. O padre admite que segue preocupado com Marina. Augusto abre o notebook. Ele descobre que alguém mexeu no computador. Augusto fica louco de ódio. Ele procura Aníbal. Eles disputam esgrima. Augusto coloca a espada no pescoço do filho. Ele anuncia que não perdoa traições. Augusto exige que Aníbal não volte a se meter em sua vida. Carlos procura Priscila. Ela fala para ele que caiu na lama. Priscila surge com pouca roupa. Carlos tenta não a olhar. Aníbal rebate as acusações de Augusto. O vilão anuncia que o filho mexeu no notebook. Aníbal inventa que queria mandar um e-mail para a mãe. Augusto relembra que o computador tem senha. Aníbal inventa que o acesso estava livre. Ele assegura para Augusto que não viu nada. O vilão desconfia do filho. Ellison e Hermínia cuidam de Luz. A bisbilhoteira comenta que Augusto tentará conquistar Renata novamente. Hermínia e Ellison fofocam sobre o vilão. A bisbilhoteira comenta que Augusto nunca tirou os olhos de Renata. A mocinha arruma os seus pertences. Renata pensa em Jerônimo. Ela relembra que o marido a chamou de dorminhoca. Renata sofre com as recordações. Ela recorda que Jerônimo queria transar. Renata relembra que se entregou para o marido. Ela sente saudade das carícias de Jerônimo. Renata relembra que fez um juramento para o marido. Ela ressalta que Jerônimo a deixava louca de amor. Renata comenta que o marido a enganou novamente. Manuela vai ao quarto. Ela comenta que Renata havia deixado a caixa no escritório. A mocinha não se importa. Manuela fala para Renata que o tempo cura tudo. A mocinha segue com raiva de Jerônimo. Renata crê que nunca esquecerá o marido. Severino e Antônio chegam na Bonita. Eles são recebidos por Carina. Antônio pergunta se há novidades sobre Jerônimo. Carina nega. Antônio decide procurar Regina. Carina sugere que Severino visite Álvaro. Ela comenta que o alcoólatra perdeu a vontade de viver. Severino decide visitar Álvaro. Corina volta para sua casa. Ela é abordada pelos policiais. Corina tenta fugir. Ela é capturada. Corina percebe que a casa caiu. Roberta se disfarça e vai ao apartamento. Ela anda rápido para não ser vista. Roberta anuncia que não pode ver Julieta. Beth procura Honório. Ela leva café para ele. Beth pergunta por Constanza. Honório comenta que a Morena quer voltar para casa. Beth admite que precisa comentar um assunto delicado. Ela teme perder o emprego. Beth anuncia que quer delatar Germano. Roberta e Josefina se reencontram. A víbora ganha um celular. Roberta avisa a Josefina que Julieta está por perto. A víbora comenta que não conhece a dama. Roberta deduz que Julieta já viu uma foto de Josefina. A víbora não se intimida. Roberta chama Josefina de assassina. A víbora não nega a sua essência. Roberta comenta que Josefina está presa no apartamento. A víbora anuncia que ninguém irá detê-la. Roberta descreve Julieta para Josefina. Ela alerta a mãe. Beth conta para Honório que Germano a assediou. Ela admite que ainda não havia contado nada para ninguém. Beth comenta que Germano é intimidador.
Honório sente raiva do sócio. Ele anuncia que acredita em Beth. Honório deduz que Germano também seduziu Roberta. Beth tenta contar para o patrão que viu o beijo dos traidores. Honório atende uma ligação. Ele descobre que Corina foi pega. Honório fala para Beth que precisa sair. Ele exige que ela não aceite as propostas de Germano. Regina confirma para Antônio que Renata também é doente. Ele pergunta se a viúva não desconfia de Roberta. Regina não entende o questionamento. Ela pergunta quais são as suspeitas de Antônio. Renata aparece com a caixa. Ela comenta que Regina se enganou com as fotos. Renata ressalta que a viúva a confundiu com Roberta. Ela desperta a dúvida em Regina. Antônio também analisa as fotos. Regina começa a cogitar que foi enganada. Antônio rouba uma foto. Marina surge na capital. Ela prepara o quarto dos bebês. Marina recebe a ajuda de uma pessoa misteriosa que pode ser Jerônimo. Corina depõe. Ela é pressionada por todos. Corina revela que Leandro roubou a criança. O delegado não entende como a bebê foi parar nas mãos da golpista. Corina admite que agiu por dinheiro. O delegado pergunta o que motivou Leandro. Corina tenta não entregar as vilãs. Ela muda de ideia. Corina anuncia que Josefina e Branca estão por trás da situação. Honório comenta que Gonçalo estava certo. O advogado anuncia que Constanza deve recuperar a liberdade. Honório comenta que Josefina sempre comete crimes. Ele decide dar a boa notícia para Constanza. Gonçalo atende a ligação do necrotério. Ele revela que Branca foi encontrada morta. Gonçalo conta para Honório que enforcaram a maluca. O ricaço anuncia que a arcada dentária da detenta não é de Josefina. Gonçalo fala para Honório que a víbora não morreu e sim fugiu. Marina fala para a pessoa misteriosa que está ansiosa. Ela pensa no nascimento dos filhos. Marina comenta que os bebês serão amados e queridos. Honório e Gonçalo temem a aparição de Josefina. Eles deduzem que a víbora eliminou Branca. Os empresários comentam que todos estão correndo perigo. Eles pensam em contratar novos seguranças. Gonçalo relembra a Honório que Josefina é capaz de tudo. O ricaço percebe que terá que falar com Renata. Gonçalo teme afetar a saúde da filha. Ele conta para Honório que Renata também é doente do coração. O empresário reflete. Ele deduz que Roberta pode ter mentido. Gonçalo faz uma ligação. Honório deduz que Regina e Renata são parentes. Augusto liga para Roberta. Ele a informa que é esperto. Augusto comenta que já sabe que Renata também é doente do coração. Roberta assegura que é filha de Regina. Augusto sugere que a invejosa se previna. Ele admite que Regina atrapalharia os seus planos. Roberta fala para Augusto que é a única herdeira de Roberto Gamba. Carlos conta para Severino que terminou com Matilde. O padre deduz que Priscila provocou o problema. Severino insinua que Carlos pulou a cerca. O galego nega. Matilde escuta a conversa. Carlos confessa para Severino que Priscila o beijou. Ele informa ao padre que já percebeu que ama Matilde. A empregada sorri. Carlos esclarece para Severino que Priscila faz parte do passado. O galego comenta que quer Matilde em seu futuro. A empregada chora. Aníbal procura Ellison. Ela rega algumas plantas. Ellison vai ao encontro de Aníbal. Ela percebe que ele está machucado. Aníbal desconversa. Ele conta para Ellison que foi descoberto por Augusto. Aníbal segue falando que o vilão fez algo grave contra Jerônimo. Ele informa a Ellison que Augusto impediu o casamento. Os jovens deduzem que o vilão está obcecado por Renata. Augusto pede para Medeiros investigar como está a situação do vinho na Bonita. Ele deduz que o sumiço de Jerônimo vai afetar os camponeses e, consequentemente, a bebida. Medeiros tenta adivinhar o pensamento de Augusto. O vilão se irrita. Augusto coloca Medeiros para trabalhar. Severino questiona Matilde. Ela o informa que quer falar tudo diante de Carlos. Matilde carrega Severino. Priscila encontra Carlos desolado. Ele fala para ela que não quer perder Matilde. Priscila tenta consolar Carlos. Matilde e Severino reaparecem. Ele conhece Priscila. Severino pede para Patricinha se retirar. Ele comenta que quer falar com o antigo casal a sós. Matilde finge que não escutou a conversa. Ela pergunta se Carlos ainda a ama. Ele confirma. Severino exige que os adultos se resolvam. Priscila sente inveja. Matilde comenta que vai aceitar Carlos novamente. Priscila fica louca de ódio. Carlos crê que Matilde está brincando. Ela reitera que segue pronta para o casamento.
Severino não entende nada. Ele avisa que um casamento não é brincadeira. Priscila segue na toca. Carlos se ajoelha diante de Matilde. Ela percebe a presença da rival. Matilde aceita Carlos. Priscila sofre. Matilde e Carlos trocam juras de amor. Eles pensam nos filhos. Chegou a hora do Momento Spoiler, onde você vê um pouquinho do que acontece depois de amanhã. Regina e Antônio conversam sobre as fotos. Eles relembram que Josefina havia mandado um retrato da criança pequena. Antônio não reconhece a foto. Regina não entende o que está acontecendo. Ela admite que não confia totalmente em Roberta. Regina fala para Antônio que é invejosa e Josefina conversaram perto da mansão. Ela relembra que as vilãs foram vistas por Paulina. Antônio insinua que o DNA falhou. Regina não pensa o mesmo. Antônio diz à viúva que Gonçalo pode tirar a dúvida. Ele relembra que o ricaço conhece as jovens desde a infância delas. Carlos admite que não compreende Matilde. Ela deseja ser a dona do coração dele. Priscila pensa em agir. Carlos comenta que Matilde é o amor da sua vida. Priscila reitera que o galego não pode gostar da empregada. Aníbal e Ellison abordam Severino. O jovem revela que Augusto mandou fazer uma investigação sobre Marina. Severino reage chocado. Aníbal diz que Augusto e Saul tramaram algo. Severino pensa no pior. Aníbal diz que Augusto o agrediu. Severino sugere que o jovem não se arrisque. Ele diz que Marina precisa ser localizada. Augusto treina esgrima sozinho. Ele diz que Aníbal atrapalhou seus planos. Augusto ressalta que o filho não serve para nada. Ele relembra que pediu para Hortência cometer o aborto. Augusto pensa em eliminar Aníbal. Ele comenta que não gosta do filho. Renata segue na fazenda. Ela relembra que visitou o Jerônimo enquanto ele estava preso. Renata recorda que beijou o marido. Ela segue na fossa. Renata relembra que se declarou para Jerônimo. Ela recorda que ele garantiu a mala para sempre. Renata relembra que propôs um brinde a Jerônimo. Ela recorda que o marido a fez sofrer no início do casamento. Renata se senta, permanecendo entristecida. Ela relembra que Jerônimo a jogou na cama. Renata recorda que transou com o marido. Ela relembra que eles gargalharam. Renata comenta que Jerônimo não a deixou. Ela volta a suspeitar da situação. Adriana procura Renata. A mocinha desaba. Adriana pede para Renata manter a calma. Priscila insinua para Carlos que Matilde é volúvel. Ele comenta que gosta da personalidade da empregada. Priscila insinua que Matilde manipula Carlos. Ela exige que ele não se deixe dominar. Carlos ignora Priscila. Ela não consegue colocá-lo contra Matilde. Priscila insinua que Carlos virou outro. Ela sugere que ele volte para o eixo. Renata fala para Adriana que não sabe o que pensar. Ela comenta que está com um pressentimento estranho. Adriana relembra que Jerônimo mentiu outras vezes. Renata crê que o marido mudou. Adriana sugere que a amiga aceite a realidade. Renata diz que Jerônimo não é um covarde. Ela ressalta que não deu motivos para ser abandonada. Adriana sugere que Renata espere alguns dias antes de tirar uma conclusão. A baixinha diz que o tempo cura tudo. Adriana exige que Renata seja paciente. A mocinha crê que Jerônimo foi sequestrado ou se acidentou. Adriana não analisa a teoria. Ela diz que Renata deve pensar no bebê. Adriana teme que o feto seja afetado. Renata promete ficar bem.